Você está perdido como eu? Eduardo ergueu os olhos do telefone que segurava com força excessiva e encontrou uma garotinha de no máximo 4 anos parada bem à sua frente. A pergunta havia cortado o ruído ensurdecedor do aeroporto de Guarulhos como uma lâmina silenciosa. Ao redor deles, passageiros apressados se moviam em todas as direções, malas sendo arrastadas pelo chão de mármore, anúncios de embarque ecoando pelos alto-falares. Mas naquele momento, apenas aquela vozinha doce existia. Eduardo piscou, tentando focar na realidade. A tela do telefone ainda exibia as 2 palavras que havia lido segundos antes: ligação encerrada. 3 horas esperando na cadeira de couro frio do Terminal B, 3 horas tentando processar a conversa que mudara tudo. Uma viagem de negócios para Nova York que agora parecia não fazer mais sentido. Talvez nada fizesse sentido depois do que havia acontecido. E agora aquela criança estava ali, como se houvesse materializado de seus próprios pensamentos fragmentados. A vozinha doce quebrou sua paralisia mental. Eduardo ergueu os olhos e viu uma garotinha de no máximo 4 anos parada bem à sua frente. Ela usava um vestidinho rosa com estampa de unicórnios e segurava um ursinho de pelúcia marrom contra o peito. Seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas contidas, mas ela tentava manter um sorriso corajoso. Oi, pequena. Eduardo tentou disfarçar a voz rouca. Onde está sua mamãe? Ela sumiu. A menina respondeu com uma simplicidade que cortou o coração dele como uma lâmina. Eu estava olhando os aviões pela janela grande e quando virei, ela não estava mais lá. Eduardo sentiu um aperto no peito. Não pela situação da criança, mas porque aquelas palavras ecoavam algo que ele mesmo sentia. Quando virei, ela não estava mais lá. Quantas vezes ele havia vivido essa sensação? Primeiro, quando era criança, e seus pais simplesmente pararam de se importar com ele. Depois, com amigos que se afastaram quando ele começou a trabalhar 16 horas por dia. E agora, como você se chama? Ele perguntou, estendendo a mão. Helena, ela respondeu, apertando 2 de seus dedos com sua mãozinha pequena. E você? Por que está triste? A pergunta o pegou desprevenido. Uma criança de 4 anos havia notado o que ele achava que estava escondendo tão bem. Eduardo, ele disse. E eu estava apenas pensando em algumas coisas. Coisas ruins. Ele assentiu devagar. Helena soltou os dedos dele e subiu na cadeira ao lado, o ursinho ainda grudado em seu braço. Minha mamãe diz que quando estamos tristes, temos que procurar algo bonito para olhar. Ela apontou para a grande janela que dava para a pista de pouso. Quer ver os aviões comigo? Eduardo hesitou. Tinha uma reunião importante em Nova York. Contratos milionários, esperando sua assinatura, uma empresa que dependia de suas decisões. Mas quando olhou para Helena, algo dentro dele se partiu. Era como se ela fosse um espelho, mostrando a criança que ele havia sido antes de construir muros ao redor do coração. Vamos procurar sua mãe primeiro, ele disse, levantando-se. Como ela é? Alta, com cabelo comprido e preto. Ela estava usando uma blusa azul. Helena desceu da cadeira e segurou sua mão novamente. Ela disse que eu podia brincar ali perto, mas acho que me perdi. Enquanto caminhavam pelo terminal, Eduardo percebia como Helena observava tudo com curiosidade genuína. Ela não demonstrava pânico ou desespero, apenas uma confiança inocente de que tudo ficaria bem. Quando foi a última vez que ele havia sentido essa certeza? Eles passaram pelos portões de embarque e Eduardo notou como as pessoas olhavam para eles. Um homem de terno caro caminhando de mãos dadas com uma garotinha. Alguns sorriram, outros pareciam curiosos. Helena acenou para uma senhora idosa que retribuiu o gesto com ternura. Você tem filhos, Eduardo? Helena perguntou quando pararam em frente ao balcão de informações. Não, ele respondeu, e a palavra saiu mais pesada do que esperava. Por quê? Era uma pergunta simples, mas carregava o peso de anos de escolhas. Eduardo havia sempre adiado relacionamentos sérios,
sempre colocado o trabalho em primeiro lugar, sempre acreditado que haveria tempo depois. Depois de quê? Ele nunca soube responder. É complicado, pequena. Às vezes os adultos fazem escolhas que parecem certas na hora, mas depois ficam tristes. Exato. O funcionário do balcão de informações, um rapaz jovem chamado Tiago, ouviu a descrição de Helena e fez alguns telefonemas. Enquanto esperavam, Helena começou a contar sobre sua família. Ela tinha 2 irmãos mais velhos, um cachorro chamado Pipoca, e morava em uma casa com quintal grande onde brincava de esconde-esconde. E você, onde mora? Ela perguntou. Em um apartamento, Eduardo respondeu. No 23º andar de um prédio alto. Deve ser bonito ver tudo de lá em cima. É, mas às vezes é solitário também. Helena inclinou a cabeça, pensativa. Por que você não convida alguém para brincar lá? A pergunta era tão inocente, mas revelava uma verdade que Eduardo havia evitado enfrentar por anos. Ele havia construído uma fortaleza perfeita ao redor de si mesmo, mas esquecera de deixar uma porta para as pessoas entrarem. O telefone de Eduardo vibrou. Era sua assistente, lembrando-o do voo. Em 2 horas, ele deveria estar embarcando para fechar o maior negócio de sua carreira. Um contrato que o tornaria ainda mais rico, ainda mais bem-sucedido, ainda mais sozinho. Você precisa ir embora? Helena perguntou, notando sua expressão. Talvez, ele respondeu, mas não conseguia tirar os olhos dela. Havia algo na presença dessa criança que fazia tudo parecer mais claro. Como se ela fosse uma lente que trouxesse o mundo para o foco. Tiago retornou com notícias. Havia uma mulher procurando por uma menina no Terminal A. A descrição batia perfeitamente. Eduardo sentiu alívio, mas também uma pontada de algo parecido com perda. Enquanto caminhavam para o outro terminal, Helena tagarelou sobre seus desenhos favoritos, sobre o que queria ser quando crescesse. Veterinária, porque gostava de ajudar os bichinhos, e sobre como sua mãe sempre dizia que pessoas boas se reconhecem pelo jeito que tratam quem precisa de ajuda. Você é uma pessoa boa, Eduardo, ela disse de repente. Como você sabe? Porque você parou tudo para me ajudar, mesmo estando triste. As palavras dela ecoaram em sua mente. Parou tudo para me ajudar. Quando foi a última vez que alguém havia dito algo assim sobre ele? Nos últimos anos, as únicas conversas que tinha eram sobre cifras, percentuais, estratégias de mercado. Ninguém mais o via como uma pessoa, apenas como uma máquina de fazer dinheiro. Quando chegaram ao Terminal A, Eduardo avistou uma mulher de cabelos pretos caminhando de um lado para o outro, claramente desesperada. Ela segurava o telefone contra o ouvido e gesticulava nervosamente. Mamãe! Helena soltou sua mão e correu em direção à mulher. O reencontro foi uma explosão de lágrimas, beijos e palavras atropeladas. A mãe de Helena, que se chamava Carla, agradeceu a Eduardo repetidamente, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu só me virei um segundo para verificar os horários dos voos, e quando olhei de volta, ela abraçou a filha com força. Não sei como te agradecer. Eduardo observou a cena e sentiu um nó na garganta. Havia algo naquele amor incondicional que ele havia esquecido que existia. Carla contou que era enfermeira e que estava levando Helena para visitar a avó em Brasília. Havia conseguido apenas 2 dias de folga e queria que a filha conhecesse a bisavó, que estava doente. Você tem família, Eduardo? Carla perguntou enquanto Helena mostrava o ursinho para ele. Tenho pais, mas... Eduardo hesitou. A relação é complicada. Carla assentiu com compreensão. Às vezes as famílias se perdem de outras maneiras, não é? Não é só uma questão de distância física. Eduardo sentiu como se ela houvesse lido sua alma. Seus pais ainda estavam vivos, morando na mesma casa onde ele crescera, a apenas 2 horas de São Paulo. Mas havia anos que mal conversavam. As ligações se resumiam a cumprimentos educados em datas comemorativas, conversas vazias sobre tempo e saúde. Tio Eduardo, Helena disse, puxando sua calça.
Você quer vir com a gente visitar a vovó? Ela é bem legal e faz brigadeiro. Helena, Carla repreendeu suavemente. Não podemos convidar. Está tudo bem, Eduardo interrompeu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. É muito gentil da sua parte, pequena, mas eu tenho... Ele parou. Tenho o quê? Uma viagem de negócios que poderia ser adiada, uma reunião que seria apenas mais uma em uma sequência infinita, uma vida que estava correndo para lugar nenhum. O telefone dele tocou novamente. Era o número do escritório. Eduardo olhou para a tela, depois para Helena, que o observava com aqueles olhos esperançosos. Pela primeira vez em anos, ele recusou uma ligação de trabalho. Na verdade, ele disse, talvez eu possa adiar meus compromissos. Carla pareceu surpresa. Você tem certeza? Não queremos atrapalhar seus planos. Meus planos podem esperar. Eduardo sentiu uma leveza no peito que não experimentava há muito tempo. Se vocês não se incomodarem com a companhia... Uma hora depois, Eduardo estava sentado no avião para Brasília, com Helena ao seu lado desenhando em um caderninho que Carla havia tirado da bolsa. Ela desenhou uma família, uma mãe, uma menina e um homem de terno que ela disse ser ele. Por que você me desenhou na sua família? Ele perguntou. Porque você cuidou de mim quando eu estava perdida. Ela respondeu sem levantar os olhos do papel. Agora você faz parte da minha família também. Eduardo sentiu os olhos arderem. Enquanto o avião subia pelas nuvens, ele pensou na ligação que havia recebido 3 horas antes. Sua ex-noiva comunicando que havia se casado com outro homem. A mulher que ele havia amado, mas para quem nunca havia tido tempo suficiente. Helena adormeceu durante o voo, a cabeça apoiada em seu braço. Eduardo olhou pela janela e, pela primeira vez em anos, não pensou em planilhas, relatórios ou estratégias de mercado. Pensou em como era possível que uma criança de 4 anos houvesse ensinado mais sobre a vida em algumas horas do que todos os seus anos de universidade e experiência profissional. Em Brasília, eles foram recebidos por Dona Esperança, a bisavó de Helena, uma senhora de 82 anos, com olhos vivaces e um sorriso que iluminava toda a sala. Ela preparou um almoço caseiro e insistiu que Eduardo provasse todos os pratos. Durante a tarde, Helena brincou no quintal enquanto Eduardo conversava com Dona Esperança na varanda. Ela contou histórias da família, dos tempos difíceis e dos momentos de alegria. Falou sobre como a vida era feita de escolhas simples que pareciam pequenas, mas que construíam quem somos. Você tem alma de pai, ela disse, observando como Eduardo empurrava Helena no balanço improvisado que haviam montado. Não sei por que ainda está sozinho. Eduardo contou sobre sua vida, sobre como havia se concentrado tanto em construir um império financeiro que havia esquecido de construir conexões humanas reais. Dona Esperança ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente. Sabe o que aprendi em 82 anos? Ela disse quando ele terminou. Dinheiro é como sal. Você precisa dele para viver, mas se comer só sal, vai morrer. A vida verdadeira está nas pessoas que amamos e que nos amam de volta. Naquela noite, Eduardo ligou para seus pais. A conversa foi hesitante no início, mas pela primeira vez em anos, ele perguntou como eles realmente estavam, não apenas sobre a saúde ou o tempo. Descobriu que seu pai havia desenvolvido um hobby de marcenaria e sua mãe estava dando aulas de culinária para vizinhos. Eram pessoas interessantes que ele havia parado de conhecer. Helena insistiu que Eduardo dormisse no quarto de hóspedes. Antes de dormir, ela bateu na porta dele. Posso te contar um segredo? Ela sussurrou. Claro, eu não estava perdida de verdade. Eu vi a mamãe do outro lado da praça de alimentação. Mas você parecia tão triste que pensei que precisava de uma amiga. Eduardo sentiu o mundo girar ao redor dele. Uma criança de 4 anos havia mentido para consolá-lo, para salvá-lo. As lágrimas vieram então, todas de uma vez. Anos de solidão e dor acumulados. Por que você fez isso?
Porque todo mundo merece ter alguém, ela disse simplesmente. E você parecia que estava sozinho há muito tempo. No dia seguinte, durante o voo de volta, Eduardo tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Ele cancelou a viagem para Nova York, pediu para seus advogados adiarem o contrato e, em vez disso, marcou um almoço com seus pais. 3 meses depois, Eduardo estava sentado na mesma cadeira do aeroporto onde tudo havia começado. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Helena estava ao seu lado, junto com Carla, esperando o embarque para uma viagem de férias que ele havia financiado para elas. Não como caridade, mas como um presente para as pessoas que haviam se tornado sua família escolhida. Seu telefone tocou. Era sua assistente, informando que o investidor de Nova York havia aceite remarcar a reunião. Eduardo sorriu e disse que ligaria de volta. Havia aprendido que os negócios podiam esperar, mas os momentos preciosos com as pessoas que amamos não voltam mais. Helena mostrou para ele um desenho novo. Desta vez, ela havia desenhado 2 aviões voando lado a lado pelas nuvens. Em um estava escrito Papai Eduardo, no outro, Família Helena. Agora você tem uma família de verdade, ela disse, abraçando seu braço. Eduardo olhou ao redor do aeroporto, vendo pela primeira vez não apenas pessoas correndo para compromissos, mas histórias individuais, corações batendo, vidas sendo vividas. Ele havia passado 42 anos construindo muros ao redor de si mesmo, e uma criança de 4 anos havia simplesmente perguntado se podia entrar. Você está perdido como eu? A pergunta ecoava em sua mente, mas agora ele conhecia a resposta. Não, ele não estava mais perdido. Pela primeira vez na vida, ele sabia exatamente onde estava. Em casa, no coração de uma família que havia escolhido adotá-lo. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que gostaria de ouvi-la.